A Noiva Judia, série best-seller Afonso Catalão, disponível em edição de papel ou e-book. Ora então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Miguel Pereira, em representação da Cultura Editora. Grato por terem vindo. Agradecer também à FNAC o espaço, nas pessoas do Miguel e do Paulo. Hoje é um dia de lançamento nacional de A Noiva Judia, o último livro da série Afonso Catalão, o que evidentemente é nós é simultaneamente um motivo de grande satisfação pelo o sucesso e pelo reconhecimento que o Nuno Nepomuceno tem conseguido enquanto escritor. Ao mesmo tempo também confesso alguma tristeza por saber do fim desta tão satisfatória série literária, e se calhar então passava já a palavra para a apresentação do livro à Paula Caetano, a editora, revisora, tradutora e que conhece o trabalho do Nuno, eu diria, até tão bem quanto eu. Olá, boa noite. Gostei muito da maneira que... Isto é eu depois já passo aos formalismos, mas gostei muito da frase que o Nuno pôs para me apresentar, que disse que a seguir a ele eu era a mulher que melhor conhecia a série Afonso Catalão. Não sei se é verdade, se é mentira. Se calhar há leitores que conhecem melhor do que eu. Uma coisa posso garantir: os livros lidos a todos pelo menos 2 vezes. Bom, eu queria começar por fazer 3 coisas. Um elogio ao Nuno por ter tido a coragem de me convidar para fazer esta apresentação. Eu nunca apresentei um livro. O meu trabalho é revisora, tradutora, faço edição de textos e, portanto, eu sou uma pessoa muito mais de palavras para dentro do que de palavras para fora, embora seja uma grande tagarela, mas uma coisa é ser tagarela, outra coisa é ter jeito para comunicar. E agradecer-lhe também pela confiança que depositou em mim ao longo desde 2017, quase 5 anos de colaboração. Quero também agradecer à Cultura Editora por me ter entregado o primeiro livro do Nuno. Ainda não nos conhecíamos, foi uma estreia. E quero agradecer muito ao Nuno a confiança que depositou em mim na revisão dos 6 livros da série do Afonso Catalão. Eu vou tratá-lo se calhar mais por Afonso, porque eu com ele já é tu cá, tu lá. E também do Espião Português. Por fim, quero agradecer a todos os presentes e fazer aqui 2 pedidos de desculpas. Um antecipado, outro não. O antecipado é: espero não vos pregar uma grande seca. Vou tentar que isto seja dinâmico e que estejamos todos juntos e que isto não seja uma coisa unilateral, ou seja, que haja um pouco a participação de todos e que todos tenham uma palavra a dizer. E o outro pedido de desculpas é, enquanto revisora, se por acaso tiverem apanhado uma gralha ou algum disparate, meia culpa, fica desde já aqui o meu pedido de desculpas. Bom, agora, A Noiva Judia. Como é óbvio, eu não vou contar a história, não é? E também não vou sequer falar na sinopse. Vou apenas dizer que este livro é o corolário da série Afonso Catalão. Ou seja, embora seja um livro autónomo, que pode ser lido sem que se tenham lido os 5 livros anteriores, este livro faz revelações, ata pontas soltas, que ficaram dos livros anteriores. O Nuno consegue, neste livro, pôr um bocadinho de cada uma das histórias anteriores. Eu diria que todos os personagens, ou quase todos, quase todos os personagens, e é imperdível porque esclarece aqui coisas. Bem, há uma coisa que eu não vou dizer, mas depois vão perceber.
esclarece muita coisa e mesmo assim ainda consegue deixar alguns mistériozinhos no ar. Então, eu nem sei se sei de começar pela última pergunta que tenho aqui para fazer. Há uma pergunta que eu tenho que fazer. É assim: estão tristes ou não estão tristes com o fim da série? Acham que estava na altura da série terminar, que devia continuar? Quem é que acha que a série devia continuar? Levanta o braço. Eu depois, entretanto, resolvi acabá-la, mas pronto. Bom, qual o livro que mais gosta? O livro que eu mais gosto, neste momento estou um bocadinho dividido. Entre A Última Ceia, que é mais ou menos sabido, porque essa pergunta já tem surgido várias vezes. Eu sempre gostei muito da Última Ceia, sobretudo pela construção narrativa que fiz na Última Ceia, que acho que é o grande destaque do livro. É nisso que o livro acaba por se valorizar mais. Mas eu gosto bastante do que fiz na Nova Judia. Antes disso também tinha assim uma paixão grande pelo Cardeal, mas eu acho que a Nova Judia é um livro mais equilibrado do que o Cardeal. Eu acho que a Nova Judia não só é o corolário da série Afonso Catalão, como é também um pouco o corolário da minha carreira. Eu coloquei na Noiva Judia tudo aquilo que eu tenho aprendido ao longo destes 10 anos. E senti-me perfeitamente em controle do livro enquanto o escrevia. E estou um bocadinho dividido entre a Última Ceia e a Noiva Judia. Eu gosto bastante do que fiz na Noiva Judia. O que eu gosto mesmo menos é da Última Ceia. Eu sei. Não estamos de acordo. Eu sei. Há muitas pessoas que acham a Última Ceia um livro um bocadinho mais morno do que os restantes 5 livros da série. E já estou a incluir a Nova Judia. Espero que não achem a Nova Judia morna. Já estou a incluir a Nova Judia nesta contagem. Mas também há pessoas que gostam da Última Ceia por causa disso. E, aliás, eu acho que A Última Ceia acaba por ser um livro muito importante dentro da série Afonso Catalão porque me trouxe mais público. A Última Ceia, por não ser um livro que tem um registro tão policial, acabou por agradar a um público mais vasto do que eu antes da Última Ceia ainda estava muito conotado como um escritor exclusivamente de policiais. E A Última Ceia, embora também seja um thriller, acho que demonstrou que eu sou capaz de entrar por outros registros. E esses outros registros depois têm andado aqui um bocadinho a ser misturados nos livros que se seguiram. E acho que esse é o grande mérito da Última Ceia, por isso é que eu gosto tanto da Última Ceia. Depois também tem algumas personagens que estão entre as minhas preferidas da série, nomeadamente o Richard e a Catherine, que voltam a entrar na Nova Judia, entram só na Última Ceia. E a Sofia, claro, eu sempre gostei bastante da Sofia, e acho que a Sofia, por ser uma grande mafiosa, como a Paula disse, acho que traz aqui um extra à série e um extra à Nova Judia. É uma mafiosa e é sonsa. É muito sonsa. É muito sonsa. Simulada, mas eu aviso que na Noiva Judia há um capítulo onde a Sofia é completamente apanhada de surpresa e é o Afonso que consegue isso. Portanto, vocês vão ver um lado da Sofia num dos capítulos da Noiva Judia em que ela é completamente desmascarada pelo Afonso, mas depois regressa ao seu registro normal. E qual foi o que lhe deu mais prazer escrever? O que me deu mais prazer escrever foi A Cela Adormecida, pelo trabalho que fiz com a Mesquita Central de Lisboa. Foi um trabalho muito interessante que me permitiu aprender imenso. Eu conhecia muito pouco sobre o Islão e fui muito bem acolhido na Mesquita Central pelo Sheikh Munir. E acho que acabou por ser determinante esse trabalho que eu fiz com o Sheikh David, porque acabou por me dar o mote para aquilo que eu queria fazer ao longo do resto da série. Toda a outra pesquisa que eu desenvolvi, seja para Pecados Santos, seja mesmo para os últimos livros, onde a pesquisa já foi um bocadinho mais orientada para o espaço onde os livros decorria e não tanto para o tema do livro, mas esse trabalho começou a ser iniciado na Cela Adormecida e é aquele que eu recordo com mais saudade. E, bom, personagens preferidos já sabemos que é a Sofia, pronto. E também gosto muito há bocadinho, quando estava aqui, acho que foi a Marisa, que assinou a cabeça, gosto muito do Cardeal Horace Tremblay,
da morte do Papa, que só aparece na morte do Papa porque o senhor morre, não é? Mas gosto muito do Cardeal e pela evolução que a personagem tem ao longo do livro e por ser uma personagem que não é unidimensional. Acho que nós temos uma ideia sobre o Cardeal Tremblay no início do livro e essa ideia nos capítulos finais altera-se completamente e fica muito no ar sobre o que poderá ter sido a juventude do Cardeal Tremblay. Houve uma coisa que sempre me intrigou. Se quando escreveu A Célula Adormecida, se já tinha uma ideia para a série completa. Não. A Célula Adormecida foi escrito, o livro surgiu como o desejo de escrever apenas um livro. Na altura, porque eu comecei a pensar na Célula Adormecida quando estava a fazer o terceiro livro da série dedicada ao espião português, a série Freelancer, em que eu queria fazer um bocadinho mais do que fiz na Hora Solene e também na Espia do Oriente e não era capaz de o fazer sem mexer muito no protagonista, que não permitia, embora o André seja um excelente protagonista, não permitia que eu entrasse por um registro mais psicológico e um registro mais negro. E então, quando estava a escrever a Hora Solene, pensei, eu vou escrever um outro livro em que a personagem permitirá fazer aqui algumas coisas diferentes. Acho que o Afonso é uma personagem que se rege pelo aquilo que é a sua verdade. E ele, em nome da sua verdade, o Afonso é capaz de fazer tudo, incluindo matar. Que é uma grande quebra relativamente ao espião português. E a Célula Adormecida surgiu desse desejo de construir outra personagem que me permitisse entrar por um registro que eu queria fazer, que era um registro mais negro e mais psicológico. Acontece que durante a Célula Adormecida eu escrevi uma frase relativamente ao passado do Afonso, em que o Afonso está num diálogo com o POC, precisamente, em que está a ser bastante pressionado pelo POC relativamente àquilo que o Afonso esconde, e o Afonso diz que nada se passou em Londres. E eu, na altura, quando escrevi esta frase, escrevi a frase de forma intencional porque eu comecei logo a imaginar o que é que se teria passado em Londres. E é daí que surgiu o Pecados Santos. O Pecados Santos nasceu desta frase e o desejo de retratar o que é que foi o passado do Afonso em Londres. E depois, a partir daí, a série acabou por se construir um bocadinho com base nestes dois livros, explorando o passado do Afonso e também bastante apoiada pelo feedback que eu vou tendo dos leitores. Por exemplo, a Cláudia, eu lembro perfeitamente quando eu lancei A Última Ceia, ela estava aqui no lançamento e me disse, eu achava que eu não ia escrever um thriller religioso, daqueles assim mesmo, thrillers religiosos, daqueles mesmo à séria. E foi um bocado por causa deste comentário da Cláudia que eu pensei, sim, realmente, eu se calhar devia escrever um thriller religioso daqueles à Luís Miguel Rocha. E foi por isso que depois escrevi a Morte do Papa. O Cardeal e a Noiva Judia já são um bocadinho... ou nasceram de um desejo de evolução. Eu acho que o Cardeal é um livro bastante denso, acho que é o livro mais denso da série toda, é o que tem o enredo mais intrincado, e também é o livro que é mais narrativo, é o livro que tem menos diálogos, e a Noiva Judia basicamente é a conclusão da série, em que eu tentei criar uma espinha independente, portanto é um livro que pode ser lido à mesma isoladamente para quem não leu nenhum dos outros livros da série, mas é um livro que basicamente tenta concluir a série, tenta fechar arcos, como a Paula disse, e dar às pessoas um sentimento de conclusão. Se calhar não é a conclusão que estão à espera para o Afonso, ou esperavam um final apoteótico para o Afonso. Não vão ter isso, mas eu acho que o final do Afonso, não se preocupem, está tudo controlado. Mas acho que o final é adequado àquilo que o Afonso é, e quando lerem o final do livro vão perceber que o final faz sentido em tudo aquilo que o Afonso tem sido ao longo da série, porque além do mais a Noiva Judia traz a particularidade de explorar uma coisa que esteve latente na série inteira mas que nunca foi explicada, que é a relação entre o Afonso e o pai. A Noiva Judia recupera a forma como o Afonso se relacionava com o pai e o porquê que ele não gostava do pai e porque é que o Afonso, que até é uma personagem de quem as outras pessoas gostam e até se relaciona com facilidade com o resto da sociedade, é uma personagem bem integrada na sociedade, embora seja um bocadinho bichinho do mato, parece que tem ali no pai
uma pedra no sapato. E eu, na Noiva Judia, esse era precisamente o objetivo, era explicar a relação entre o Afonso e o pai, porque é que eles se davam assim, e o que é que essa relação marcou o Afonso, porque acaba por o marcar de uma forma bastante inesperada até para ele. Eu acho que mesmo assim persiste ali Ficam algumas dúvidas no ar, mas isso tem que ver. Primeiro, eu não queria tornar o livro demasiado longo. Eu também sou leitor e tento evitar livros de 600 páginas, 700 páginas. Sendo muito honesto, tento evitar. Embora tenha lido livros de 600 e 700 páginas e tenha alguns em casa, ainda por ler. Mas tento evitar. Eu penso que o tamanho ideal para um thriller deverá andar entre as 350 e as 450, para mim. Pelo menos essa é a minha ideia. Por outro lado, embora essa seja um pouco a tendência que existe atualmente, eu não sou defensor de explicar tudo. Eu prefiro deixar algumas coisas em aberto, de maneira ou que o leitor possa imaginar ou que um leitor possa interpretar de forma diferente do outro. E por isso é que nem tudo é explicado na série Afonso Catalão. Eu acho que explico o principal para que as pessoas consigam perceber o enredo do livro e consigam perceber o relacionamento entre as personagens. Mas depois há aqui pequenos aspectos que vou deixando um bocadinho à interpretação do leitor. Bom, eu também não vou fazer muitas mais perguntas, senão depois o Nuno também fica sem... Eu por falar da série, os nervos já me passaram. Mas queria agradecer ao Nuno este montinho que aqui está. Eu olho para este montinho com um misto de alegria e tristeza, porque eu já tive os livros e já os tive várias vezes, mas o problema é que eles não param lá em casa. Há aqueles que vão e não voltam, depois há aqueles que voltam e depois vão-se embora outra vez e ainda não voltaram. E eu, neste momento, eu posso dizer que eu não tenho um único livro do Nuno em casa, porque há sempre alguém que leva e diz: eu depois devolvo, e depois não devolvo, ou depois devolvo, mas depois diz: ora, afinal, não, era para devolver, mas afinal não devolvo porque não sei quem me perguntou se podia. Enfim. E por isso... fico muito feliz, mas ao mesmo tempo estou muito triste porque isto, pronto, acabou, não vai haver mais um aqui em cima para Pode se juntar ser a eles. mais à frente, daqui a uns anos. Sim, mas já não vai fazer volta strikes again. Pode ser, o Afonso poderá voltar como protagonista, como poderá voltar como participante especial noutra série, noutro livro. Isso acontece na série Afonso Catalão, em que o André, que é o protagonista, embora muitas pessoas se calhar não se aperceberam porque está bastante disfarçado, e a Paula, quando leu, não percebeu porque não tinha lido O Espião Português. Mas o André surge na Cela Adormecida, portanto, embora de forma muito vaga, mas quem conhecia bem, a Ana está a assinar com a cabeça, a Ana conhece bem a trilogia Freelancer, reconheceu automaticamente a presença do André na Cela Adormecida. Não digo que se o Afonso voltar noutro livro seja de forma tão disfarçada. Eventualmente poderá voltar como uma personagem secundária. Ou poderá voltar como protagonista, até se eu decidir que quero continuar a série. Agora, neste momento, o que eu sinto é, primeiro, o ritmo tem sido muito intenso nos últimos anos, e acho que uma paragem me irá beneficiar, e acho que irá beneficiar os livros também. E acho que a história fica bem assim. Acho que estava na altura de pôr um fim à história do Afonso. Eu hoje respondi uma mensagem de uma senhora que me contactou muito triste que a série estava a acabar, e eu disse, eu acho que o momento não é de tristeza, acho que é de felicidade, porque a série chegou ao fim e as pessoas ainda gostam da série. E eu acho que não há nada mais deprimente do que uma série de televisão, uma série de livros ou uma série seja do que for, que se arrasta só porque o autor quer explorar aquilo até ao fim. Eu acho que nós devemos dar uma conclusão à história, e prefiro que o Afonso, espero eu, saia em grande do que saia pela porta pequena. Nuno, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada à Paula. Obrigada. Obrigado. Eu
Agora vou quebrar aqui um bocadinho o protocolo e vou-me levantar porque eu trouxe uma coisa para oferecer à Paula. Como o Miguel já explicou, a Paula tem uma vasta experiência literária e há uma coisa na qual a Paula trabalhou que eu sei que a Paula gosta. Portanto, com licença. Além de ter uma vasta experiência literária, a Paula, por exemplo, é tradutora e revisora, não sei se de todos, mas de grande parte dos livros do Asterix, e atualmente trabalha essencialmente com autores portugueses, mas já fez de tudo um pouco em termos literários. A Paula tem um romance secreto com uma personagem que vocês devem conhecer da banda desenhada, que se chama Corto Maltese. Sim. E a Paula traduziu há uns anos uma edição, fez a tradução portuguesa de uma edição especial do Corto Maltese, passada em Veneza, que funciona como uma espécie de guia de The Lonely Veneza. Planet, sim. É uma versão ilustrada em que nós andamos por Veneza acompanhados do Corto e dos desenhos. Eu não consegui encontrar a versão portuguesa, mas trouxe para a Paula a versão italiana, que é a versão original, que comprei em Itália quando estive lá a fazer a sessão fotográfica. É lindíssimo. Eu acho que a Paula vai gostar. Lindíssimo. Lindíssimo. Isto daria aqui mais meia hora de conversa, mas pronto, não me vou pôr a divagar sobre o Corto. O que eu costumo dizer é que se o Corto não fosse uma personagem de banda desenhada, eu casava com ele. Se ele quisesse casar comigo, obviamente. Muito obrigada, Nuno. Obrigado. Bem, acho que agora chegamos à minha parte. Eu não sei se é possível ou não, se alguém está a conseguir acompanhar a emissão em direto para as redes. Eu agora vou falar um bocadinho e durante esse bocadinho, se alguém quiser colocar alguma questão através das redes sociais ou mesmo aqui, novamente, pode fazê-lo. Nós vamos tentar, o Miguel está a tentar acompanhar. Está fácil, vou precisar aqui de ajuda. E podem colocar questões. Qualquer das formas, se não for possível, eu responder agora aqui em direto à pergunta, eu depois mais tarde em casa, às tantas da manhã, como costume, vou ver as perguntas que as pessoas deixarem nos comentários e vou responder nessa altura. Portanto, quem estiver em casa a ver, ou nos telemóveis ou nos computadores, sinta-se à vontade para deixar perguntas que eu tentarei responder aqui ou depois mais tarde em diferido. E pronto, estamos aqui numa hora solene, usando um dos títulos dos meus livros. A todos muito obrigado por estarem presentes no lançamento da série Afonso Catalão. Eu sei que nós vivemos tempos muito complicados e de uma certa forma é um ato de coragem para cada uma das pessoas que aqui está a sair de casa hoje e estar aqui. Eu quero agradecer pela vossa presença hoje. É uma honra estar aqui com os melhores leitores da série Afonso Catalão. Eu queria também agradecer não só a vossa presença, como também a presença do Miguel e da Paula. Muito obrigado por me acompanharem. Gostaria também de agradecer à FNAC por estar a organizar o evento. Esta transmissão está a ser transmitida em direto nas minhas redes sociais e também na Cultura Editora, no Instagram da Cultura Editora, e vai ser transmitida em diferido pela FNAC. Portanto, depois mais tarde poderão ver isto se acompanharem a FNAC. Muito obrigado à FNAC e ao Miguel, que tem estado presente em todos os lançamentos. Eu já perdi a conta, mas já deve ser, se não estou enganado, para a 8ª vez que eu aqui venho, acho eu. Portanto, muito obrigado por nos acolherem. Também queria agradecer à Cultura Editora e à Agência das Letras. A Cultura Editora é responsável pelo sucesso da série Afonso Catalão. Eu estava numa fase um bocadinho complicada com a outra editora que me representava estava a fechar. E eu mesmo assim estava a escrever o Pecados Santos. E se não tivesse sido o João, o editor da Cultura Editora, eu não tinha publicado pelo menos tão depressa o Pecados Santos como fiz. O livro acabou por sair um ano e 2 ou 3 meses depois da Cela Adormecida. Portanto, muito obrigado ao pessoal todo da Cultura e à agência pelo trabalho que têm feito em prol da série Afonso Catalão.
Falando um pouco sobre o livro, além daquilo que eu já disse, este livro nasceu essencialmente do desejo de concluir a série. É um livro cujo esqueleto foi construído durante o ano de 2021, mas foi um livro que começou a ser pensado ainda em 2020, quando eu estava a escrever o Cardeal. Há muito no Cardeal que é preparatório para a noiva judia. Há explicações que já ouvi dizer que são esfarrapadas no Cardeal, que são esfarrapadas de propósito, porque a noiva judia traz novas explicações, e essas não esfarrapadas, sobre o que realmente aconteceu durante o Cardeal. Portanto, o livro começa a ser construído aí e nasce essencialmente desse desejo de concluir a série e de dar ao Afonso um fim que eu achasse adequado. Pegando um pouco nas perguntas que a Paula fez, o fim da série é o fim que eu sempre imaginei quando decidi que ia escrever mais do que um livro. Portanto, a série termina, aquele último capítulo, eu sempre pensei naquele último capítulo. Tudo o que está dentro da Noiva Judia foi depois um processo de construção de enredo e narrativa e arcos e construção de personagens. Eu vejo a Noiva Judia como o corolário da série, como a Paula disse bem, em que as personagens vão vindo e vão indo, fazendo-nos recordar daquilo que elas foram durante a série. Vocês vão encontrar na Noiva Judia personagens que só estiveram no Pecados Santos e que regressam agora em Noiva Judia. O caso da Sofia, que era a co-protagonista da Última Ceia e que não aparece na morte do Papa, e apenas fugazmente no Cardeal, aqui é novamente co-protagonista, e o próprio Adam, que já vem em desenvolvimento desde a morte do Papa, e outras personagens secundárias. Voltamos a ter a presença do David, o irmão do Afonso, que foi, de uma certa forma, escrito para fora da série por mim em Pecados Santos, e aqui reaparece, porque o David continuou, e tem aqui uma palavra a dizer naquilo que é o desfecho do Afonso. E outras personagens, como o Richard e a Catherine, que vêm da Última Ceia, voltam aqui a surgir. A própria Esther, do Pecados Santos, volta a aparecer. Curiosamente, acho que as únicas personagens que não estão a ser reavivadas são as da morte do Papa, porque também a maior parte delas já morreu. Nuno, deixa-me aproveitar, Nuno, para te fazer uma pergunta, e depois à Paula também, se me permitem. De um ponto de vista mais técnico, entre o escritor que escreveu aquele que está ali na parte de baixo da pilha e o que escreveu o que está na parte de cima, o que é que sentes que melhorou em ti? Não do ponto de vista da história, mas de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista da execução mesmo, o que é que eventualmente se tornou mais fácil para ti enquanto escritor? E depois perguntar à Paula também, em consequência, se sentiu realmente a evolução do escritor, esse crescimento, se quisermos. E no quê? Eu acho que foi eu nem tenho palavras, porque eu acho que isto correu tão bem, mas tão bem, desde os Pecados Santos, que foi o primeiro livro que eu revi do Nuno. Acho que correu tão bem e foi sempre correndo tão bem e foi sempre tudo fluindo e andando, que eu aprendi muito com os livros do Nuno, do ponto de vista de revisão. Aprendi muito a tornar-me sensível, se calhar, a coisas que antes me passavam despercebidas, e eu acho que o Nuno nunca levou a mal. Eu acho que às vezes, se calhar, sou um bocado chata nas revisões que faço. Ou seja, eu não consigo fazer uma revisão de um livro e limitar-me a ver. Mas não chegaram a chatear-se? Não houve momentos. Não. Pelo contrário, até ainda tivemos uns grandes ataques de riso. Sim. E houve assim algumas situações caricatas. Nomeadamente tem o Cardeal. Sim. O Cardeal tem histórias. Tem. E agora perdi-me. Estava a falar do que tem aprendido da forma como o processo tinha sido natural e fácil. Foi sempre muito natural, muito fácil. Acho que nunca chocámos, nunca. O Nuno sempre nunca levou a mal as minhas sugestões, porque eu às vezes estou a ler uma frase e penso, aqui está esta palavra, mas se calhar podia ser outra. E não é que eu esteja a querer sobrepor-me ao autor ou de alguma maneira interferir no trabalho dele,
mas se eu puder dar sugestões e ajudar de alguma maneira e o autor achar que isso é bom, que pode ser uma mais-valia, que pode ser uma ajuda, tudo bem. E eu acho que connosco correu sempre muito, muito bem. Nunca houve... Atritos. Não, acho que não. E é difícil ver muitas vezes o mesmo autor? É um trabalho mais difícil ver muitas vezes muitos livros do mesmo autor, quero eu perguntar. Depende muito dos autores. Eu tenho muita sorte com alguns autores, tenho menos sorte com outros autores. Há autores que eu anseio pelo livro seguinte e há outros que nem por isso. O Nuno acabou por não responder. O que é que mudou do ponto de vista técnico? O que é que sentiu evoluir em si, crescer em si, do primeiro para o 6º livro da série? Eu acho... E podemos pôr os da série Freelancer pelo meio também, sim, toda a sua carreira. Sim, ao ao longo claro. dos 9 livros. Eu acho que a maior evolução que eu fiz, e aparentemente parece que a palavra evolução anda sempre associada a mim, pelo menos por aquilo que eu vou lendo. Eu não procuro muita coisa sobre mim online, mas já procurei e já li opiniões, pronto, passei por isso tudo. E a palavra evolução parece que aparece constantemente. Eu concordo, eu acho que eu fiz uma evolução muito grande, desde o primeiro livro, desde o Espião Português até à Noiva Judia. Não sei se as pessoas vão concordar comigo quando eu digo... Eu estou a dizer que a Noiva Judia para mim é o meu livro preferido e para mim é o meu melhor livro, mas não estou a dizer isto por ser o livro que estou a lançar hoje. Estou a ser honesto naquilo que digo. Estou mesmo muito contente por aquilo que fiz em A Noiva Judia. Eu acho que o que tem mudado e o que tem evoluído tem sido que eu, ao longo da série, aprendi ou passei a dominar de uma forma mais ousada a narrativa. Eu era um escritor muito certinho em termos narrativos no meu primeiro livro e assim continuei durante 3 livros e por vezes evitava às vezes escrever determinadas partes do livro porque não tinha receio de chocar alguém. Em A Cela Adormecida já fui um pouco mais ousado, talvez por aquele desejo que eu expliquei há pouco que tinha de tornar o livro mais negro, mas acho que o que fez aqui a grande viragem foi o Pecados Santos. A violência que é descrita em Pecados Santos e os twists que acontecem em Pecados Santos, que estão todos associados a diversas formas de violência, há violência psicológica, há violência física, há violência sexual, são coisas que eu 5 livros antes não faria, e tive finalmente a coragem de o fazer, e pus cá para fora alguns dos demónios. Todos nós temos, não é? Todos nós temos um bocadinho de maldade dentro de nós não somos 100% puros, e acho que foi isso mudou bastante. A construção narrativa dos livros mudou bastante. Depois todo o sucesso que os livros têm tido, de uma certa forma tem-me feito desejar de evoluir, ou seja, mostrar mais, não estagnar, mostrar que eu consigo fazer outras coisas. Eu considero A Noiva Judia o meu livro mais equilibrado em todos os aspectos, em termos daquilo que contém, em termos até do próprio equilíbrio entre capítulos narrativos e capítulos de diálogo, por exemplo, que é uma coisa que eu, se calhar, nos outros livros não balançava tanto, e aqui quis fazer isso. Eu acho que neste momento tenha muito pouco ou nenhum sucesso. Eu sou um escritor bastante experiente e consigo escrevi A Noiva Judia como poderia ter escrito outro livro qualquer. Seria mais confortável se eu tivesse optado por continuar, por exemplo, no registro da morte do Papa. Sim, era muito mais confortável e, se calhar, até neste momento os livros teriam vendido mais do que se eu tivesse, após a morte do Papa, ido para um registro novamente mais psicológico, como é o caso do Cardeal. Mas eu acho que o que mudou, essencialmente, foi... Eu passei a ter um maior domínio sobre a linguagem, e isso foi um trabalho que eu agradeço à Paula, porque foi através do trabalho que eu fiz com a Paula comecei a dominar de outra forma a linguagem, e eu acho que eu e a Paula nos juntámos, e a química narrativa e escrita foi imediata, porque pensamos o livro da mesma maneira, acreditamos que o caminho para construir o bom livro é o mesmo. Ou seja, eu acho que ninguém pode dizer que escrever bem ou escrever mal é assim ou assado, porque ninguém pode tirar um curso de escrever, digamos assim, mas nós partilhamos
muitas das ideias sobre o que é escrever bem ou o que é fazer uma boa narrativa. E isso foi um trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo dos livros e é fruto do facto da Cultura Editora me ter colocado a trabalhar com a Paula e da Paula ter mostrado disponibilidade para ir mais além do que a mera revisão de gralhas. Isso é um trabalho que eu agradeço à Paula. Por outro lado, eu acho que passei também a dominar de outra forma os tempos do livro. Poderei ter-me tornado mais comercial, talvez. Mas isso acho que é um fruto da minha própria evolução e do meu próprio contacto com os leitores através de sessões como esta, da Feira do Livro, de outras sessões de autógrafos que eu tenho feito, em que eu, falando com as pessoas, começo a perceber o que é que as pessoas gostam mais, o que é que as pessoas gostam menos. Às vezes, ou por vezes, os escritores tornam-se demasiado fechados dentro de si mesmos e não trazem para dentro do livro esses inputs. Eu tenho tentado trazer para dentro do livro aquilo que os leitores me vão dizendo. Obviamente que não estou aqui a tentar fazer a vontade a ninguém, porque se eu estiver a fazer a vontade à pessoa A, se calhar vou estar a desiludir a pessoa B, porque aquilo que a pessoa A gosta é diferente do que a pessoa B gosta. Mas eu acho que esse contacto com o público me tem tornado mais experiente e tem beneficiado a série. E acho que é aí que está o segredo da evolução. Não sei se alguém tem alguma pergunta a colocar. Já agora, portanto, para... Não sei. Não? Já agora, para fechar, já estamos com 1 hora de lançamento, portanto as pessoas já estão a ficar chateadas de me ouvir. Se calhar na internet já toda a gente desligou. Eu não consigo apanhar na internet. Não, também aqui um problema qualquer. Está, ok. Boa. Alguma pergunta? Conseguem? Alguém está a seguir? Ok. Pronto, terminando, para irmos todos à nossa vida. Retomando um pouco o raciocínio que eu estava a fazer antes da questão, eu acho que este livro é um livro feito a pensar nas pessoas que leram os livros anteriores. E acho que as pessoas que têm sido leitores da série Afonso Catalão, e que não tem que ser da série toda, ou há pessoas que não leram a série toda, que leram aqui, leram outro lá, mas foram acompanhando, ou começaram pelo meio e depois já não quiseram voltar atrás, ou que voltaram atrás. Eu acho que essas pessoas vão ter um festim na Noiva Judia. A Noiva Judia é um livro que pode ser lido de forma isolada, sim, ninguém vai ficar perdido. Obviamente que a empatia que vão sentir com as personagens quando virem aquela pessoa regressar ao fim de tanto tempo, ou que vão sofrer, ou aquilo que vão sofrer com o destino das personagens vai ser diferente para aquelas pessoas que já acompanham a série Afonso Catalão há mais tempo. E este livro é pensado essencialmente para essas pessoas. Portanto, e é para essas pessoas que eu escrevi o livro. Eu estou mesmo agora a terminar. Eu não sei se alguém quer fazer alguma questão. Miguel? Posso eu fazer a última? Temos falado muito de evolução e eu acho curioso, diria até corajoso, portanto, conseguir como escritor terminar uma série tão bem sucedida e justamente num ponto tão alto, ter essa coragem ao fim e ao cabo. E pergunto-lhe para onde é que se imagina ir agora como escritor do ponto de vista da evolução. Se uma outra série dentro do estilo do thriller, se um outro estilo literário. Essa pergunta também surgiu hoje de manhã e vai surgir, desconfio eu, ao longo dos próximos tempos. Eu não vou dizer o que é que vai ser o meu próximo livro, porque o livro não está sequer começado e até lá muita coisa pode acontecer. O que eu desejo fazer daqui em diante, depois de parar durante algum tempo, também não vai ser assim tanto tempo, ainda vão voltar a ouvir falar em mim. 15 dias, chega, 3 semanas. O que eu desejo fazer é fazer a minha carreira evoluir. Ou seja, não quero fazer mais do mesmo. E não fazer mais do mesmo pode ter vários significados. Não sei se leram a entrevista do SAP Lifestyle, que saiu anteontem. Por exemplo, houve, não tomem isto como um dado adquirido, mas houve no passado um contacto entre mim e uma produtora de televisão importante no país, e há um primeiro episódio para uma futura série, quem sabe,
da série Afonso Catalão. E, por exemplo, se isso se concretizasse, e não tomem isto como vai se concretizar, porque neste momento não está nada definido, mas se isso se concretizasse, era algo que eu queria fazer enquanto escritor, era fazer essa transição, nem que fosse momentânea, por mais que me custasse, dos livros para outras coisas que também são escrever para televisão, por exemplo, escrever para cinema. Não descarto escrever um argumento de um filme. Obviamente que o meu futuro mais óbvio e mais imediato passará sempre por escrever um próximo livro, porque é aí que está o início e é aí que eu me sinto mais confortável e é aí que está a grande paixão que me levou a escrever, são os livros. O que é que eu irei fazer no meu próximo livro? Eu acho que há várias opções em aberto neste momento. Eu gostava de experimentar um outro registro. Algumas pessoas desconfiam qual é, eu não vou dizer que sim nem que não, vai ser o que for. Tenho outras ideias para outras séries de thrillers, por exemplo. Gostava de ter uma protagonista feminina, em vez de serem sempre homens. Até agora tenho 2 séries, em cada uma das séries, embora existem personagens femininas muito marcantes, o protagonista é sempre um homem. Gostava, por exemplo, de ter uma protagonista feminina. Gostava que o meu próximo thriller, seja ele o meu próximo livro ou não, fosse ainda mais psicológico do que a série Afonso Catalão. E gostava de ir por outros temas, talvez não tão comerciais, mas temas que eu acho que eram importantes explorar e apresentar ao público. Basicamente o que eu quero fazer é isso. Irei fazê-lo. Eu não sei se o meu próximo livro sairá em 2023 ou sairá em 2024. 2023 será pouco provável. 2024 espero que seja possível. Mas também quero que quando regresso as pessoas sintam que o regresso é especial, que eu não regresso apenas só para escrever mais um livro e tentar ganhar mais um bocadinho de dinheiro, que não é muito, infelizmente. Eu escrevo porque gosto. E quando eu regressar, tal como eu tinha um desejo de me despedir agora temporariamente de uma forma positiva e com um livro que tivesse sucesso e que agradasse aos leitores, também tenho o desejo de regressar de forma positiva, em que as pessoas tenham saudades de ler um livro meu. E é essencialmente, independentemente do género, do título, das personagens, é esse o meu desejo para o futuro, é regressar com qualidade e numa altura em que eu sinta que as pessoas querem que eu regresse. Sim, sim. Obrigado.